Eu falei, o dia que você estiver cozinhando melhor que eu, você não vai me ver lá. Fala galera, beleza? Chegamos a mais um episódio do podcast De Pouco em Pouco, um podcast voltado ao empreendedorismo, mas não pela ótica e o glamour, depois de tudo deu certo. Aqui a gente conta histórias, trajetórias, perrengues do empreendedor antes de dar certo. Então aquilo que ele construiu até o momento que as coisas começam a rodar. Está aqui eu e Luiz Vacari, mais um episódio. E hoje eu vou fazer uma apresentação diferente. Normalmente eu falo Luiz Vacari, né, proprietário da Love Burger da El Nacho, só que na verdade a El Nacho existe uma sócia, existe uma outra empreendedora, existe uma outra parceira aí de negócio, que é a irmã do Luiz Vacari. Hoje vai ter perrengue nesse vídeo aqui. Hoje vai ter treta aqui. Segura os perrengue, hein? Deixa pra você aqui já o spoiler, tem perrengue nessa história. Vai ter acelera no 2 aí, porque esse vídeo vai dar umas 4 horas de duração. Então estamos aqui com Juliana Vacari, sócia da El Nacho Jundiaí. Juliana, mais conhecida como Ju. A Ju louca do Nacho. A Ju louca do Nacho. Prazer contar com você aqui. Então, para quem não te conhece, depois dessa primeira apresentação, conta aí pra gente, quem é a Juliana? Bom, gente, primeiramente, prazer, muito prazer estar aqui com vocês, né? Evolução, hein? Sem briga hoje, Total. pelo amor de Deus. Gente, tô me sentindo mal, né? Briga de família, sabe que a gente não pode se envolver, né? Não tem nada de briga, gente, pelo contrário, é um prazer estar aqui hoje na mesa, porque você vê que você está chegando no nível hard das pessoas que mais te inspiraram a chegar até aqui, que no caso vocês, né? Meu irmão não tem nem o que falar sem chororô, tá? Não vou chorar. Sem chororô. E é um prazer enorme, gente. A El Nacho veio assim pra família com várias, como que eu posso dizer? Desafios atrás de desafios, né, Fer? Sim. Não tem como falar da El Nacho se não falar um pouco da Love Burger, da onde tudo iniciou, lá na Laje, que ele já contou a história pra vocês. Já. Então o Fer vem me trazendo desde a época da Love Burger, que era lá na tenda, onde ficava eu e a mãe, enquanto ele dava aula ainda, né, praticamente há 8 anos atrás. E aí depois veio a loja, viemos tudo junto, eu fazia toda a parte de mise en place da Love Burger, trabalhando aqui com ele. E fui entrando nesse mundo, né, do empreendedorismo, vendo ele empreender primeiro, né, em primeiro lugar. E antes disso eu já tive uma trajetória, sempre a minha área sempre foi vendas, sempre foi trabalhando com o público. Cara de pau. Cara de pau total, né? Vendedor tem que ser assim, né? Tem que ser bem assim. E eu sempre gostei da área de lidar, né, com a galera do público, de vender, de ver a satisfação do cliente, poder ajudar ele na compra dele, seja roupa, alimento, em tudo. Então eu sempre gostei muito dessa área. Eu já trabalhei em outros lugares, tenho trajetória em banco, né, que foi uma maravilha trabalhar no banco, foi uma experiência. Mas você sabe, Ju, que, olha, o que eu encontro no mercado, gente que vem de experiência de banco e vai para as outras áreas e consegue performar legal, acho que o banco, apesar de todos... As amigo metas são bancário, altas, né? Amigo bancário, eu sei que as metas são complicadas, a sistemática de trabalho é complicada, muitas vezes a pressão por resultado e a forma com que se atinge esse resultado é complicado, mas acaba sendo uma puta escola, né? Sim, foi. Eu falo que assim, todas as empresas que eu passei, que eu ali me dediquei ao período de trabalhar, foi um crescimento para mim enorme, que me agregou muito quando eu tive a oportunidade de começar um negócio próprio ali, junto com a família, claro, mas você ter a responsabilidade, né? De fazer a gestão da empresa, de fazer as compras diretas, de estar ali um povo, que eu sempre brinco com você, o malabarista, o povo do El Nacho, né? Então foi uma parte muito, muito bacana e muito importante da minha vida. Um beijo para todos os meus supervisores que me seguem, inclusive hoje na página do Nacho, que me mandam mensagem no meu Instagram, pô, que legal ver você com a sua família tocando a própria empresa. Então é gratificante. E o que você sentiu mais de diferença, Ju, entre trabalhar para os outros, né? Ainda que no início, né, na Love Burger enquanto família, mas também tinha ali de trabalhar no processo. E como que você sentiu a diferença de ter que tocar o negócio? Eu tinha vida, né? Brincadeira. Não, peraí. Não, ela veio aqui, ó. Chegamos ao final. Chegamos ao final, pra você que está pensando em empreender. Podcast acabou motivador. Aqui, a gente não vai ter vida. A intenção era motivar você, mas... É direto o quê? Você tá dizendo que te engorda? e reto. É brincadeira esse argumento, é que eu só acabo de uma palhaça, então eu não posso deixar de trazer a minha essência para esse podcast, né?
Mas para quem acha que trabalhar por conta própria é da hora, vou ter minha vida, vou ter meus horários, vou viajar, passar 10 dias fora, ó. Esquece. Primeiro, não no começo, né? Não, antes, no começo, claro. Tudo tem a sua hora, né, pra chegar. Antes de chegar a esse ponto, tem muita ralação. Com certeza. Acho que assim, a diferença entre a minha passagem em outras empresas e hoje, fora que eu me encontrei, né, no que eu sempre, quando eu trabalhei em CLT, eu sempre tive essa visão de que um dia eu quero ter o meu negócio. Só não sabia que eu iria vir pro ramo alimentício, né, junto com o meu irmão, que fosse trazer e construir tudo isso para a família. Mas eu sempre almejei. Eu sempre, depois do banco, eu fui para a loja, eu trabalhei 4 ou 3 anos em gerenciamento de loja, sempre moda em roupa. Sempre tive uma convivência muito boa com todos que eu passei, porque eu sempre tive olhar de dono, né? Esse olhar, essa preocupação, né, de não dar prejuízo para a empresa, mesmo não sendo minha, o comprometimento, né, a fidelidade com os clientes, fidelizar esse cliente para aquela loja, claro que era comissionado, então não pelo fato do dinheiro, mas da satisfação de você criar aquele vínculo com o cliente e o cliente já te chamar pelo nome, você entrar na vida dele, ou ele precisou de uma necessidade, ele tá, Ju, chegou aquela peça, né, e tal. Então assim, hoje no Nacho, a diferença é que a responsabilidade é bem maior, né? Meu irmão é o cara que cuida do financeiro da empresa, então você imagina, né? Nosso irmão financeiro deve ser uma... Juliana, tá gastando demais aqui, cara, pelo amor de Deus. Tá chegando de novo. Esse boleto aqui, cara. Boleto. Mas assim, a gente tem um respeito muito grande, eu tenho um respeito muito grande pelo meu irmão, né? Então não é fácil trabalhar com família, gente, mas também não é impossível, né? Você entendendo que cada um tem o seu papel dentro da empresa, que eu não posso passar acima dele, que ele também não pode passar em cima de mim em certas determinadas, e é um equilíbrio. E a gente vai se dando muito bem até então. Estamos aí, o Love Burger, 8 anos, né? Praticamente. O Love Burger está com 8 anos, né? 2015. 2015 e o Nacho já tá... A gente começou na pandemia. Acho que vale frisar assim, né? Para quem conhecer a história, eu joguei a Juliana meio que na bomba para ela. Foi. Não, fora a bomba que ele me colocou aqui na Love Burger em primeiro lugar, né? Porque irmão é pra isso. Ela não contou ainda a história direito, né? Porque ela falou, puta, será que eu falo, né? Vamos lá, então nesse momento vamos saber as verdades. Ela caiu na bomba. Porque assim, pra gente, né? Pra quem não conhece a história do Nacho, da Love Burger, a Love Burger, o Nacho, ele caiu meio que no colo. Assim. Oportunidades foi bem na época, foi na época da pandemia. Na pandemia, o ex-proprietário ia fechar a loja. E aí ele falou assim, Luiz, você não quer comprar? Aí eu falei, poxa, como que eu vou comprar na pandemia? Você não tinha ideia de quando que isso daí ia virar? Pô, aí eu olhei pra Ju, falei com a minha mãe, né? Porque hoje nós somos em 3 sócios, né? Devia ter trazido a véia junto, né? Mas ela tá lá cuidando da Nicole sendo vó. Então. Né? Vários papéis, né? Porque senão essa câmera nem aqui tava em pé, né? Que criança é uma bênção. Mas enfim, aí cheguei com a minha mãe, conversei com a Juliana também depois, eu falei, e aí, vamos encarar? E a Ju trabalhava aqui com a gente na Love, né? Ela ficava na chapa, ela estava aqui no atendimento, fazia tudo, que gerenciava já também, fechava a caixa, já sabia como fazer tudo. E parece que as oportunidades aparecem, né? Caiu no colo. Ele falou assim, não quer comprar? E aí foi uma oportunidade de falar assim, cara, eu não tenho dinheiro, mas ok, eu faço uma oferta, mas aquela oferta que você fala, não quero comprar. Chutando ali a canela, né? E a pessoa falou, não, beleza, pode ser. Tipo, era pra aí ser, eu falei, né? puxa vida, né? Eu não queria comprar. Ficou chato de falar. Só que a hora que eu falei o valor, a pessoa falou, beleza, eu falei, putz, e aí foi. Aí, do nada, é muito bom frisar, ele me chega e fala assim, viu? Tem a oportunidade de comprar um restaurante ali, que não era o Nacho, gente, era um outro nome, não, chamava Mais Que Burrito, a empresa. Nós fizemos um rebrand. Tem essa parte também, né, que a gente vem revolucionando o Nacho aí pra chegar no patamar da Love Burger, né? E ele chega do nada e fala assim, viu, e aí, o que você acha, Lido? Quando ele fala isso, o que você acha? Ele já tá com o negócio praticamente feito. Ele fica sondando o que acha daquilo que ele já fez. Com cara de sonso, né? Porque esperando ali a nossa reação, você não vai poder falar não, entendeu? Não tem não. Aí eu falei, hambúrguer, a gente já tava aqui na pegada
da Love Comida, já tava, né? Gastronômico, já tinha passado pela chapa, né? De todo o Gente, é processo. importante frisar que são lojas vizinhas, tá? Isso, uma do lado da outra. Eu já tinha passado por aquele processo da cozinha, o processo do atendimento, né? O processo de tudo, né? Que rola dentro da empresa. E eu falei, eu nunca comi comida mexicana. Até então, galera, todo mundo pergunta, você é do México? Não é. Não somos mexicanos. Juliana, somos da família italiana, né? Tudo a ver com o México. Mas, que aí foi que a hora que caiu mesmo a ficha. E primeiro eu também, daqui a pouco eu quero chamar o Pedro aqui também. O Pedro é meu filho, sobrinho, só pra ele dar uma palhinha, que o Nath também tem a ver aí com o Pedro, porque foi ele que foi primeiro pra lá, né? O Pedro também começou aqui na Love Burger levando comanda pra cozinha. É verdade. O tio já empreendendo a família inteira, né? Pô, minha mãe... Aqui, nasceu e já tá trabalhando, entendeu? Não tem essa de... no máximo ali uma semana pra né, tirar o cordão umbilical ali. Tem que começar a se pagar. Caiu, já tá trabalhando. Tem que começar a se pagar. Aqui, já assim. que a irmã foi ser mãe, viveu um pouquinho dessa parte materna, e o tio não quis saber, então ele falou assim, por que não empreender com os meus sobrinhos? Ó, cabeça de empreendedor, né? Eu lembro quando o Pedro pediu o celular, o tio, compra um celular pra mim. Eu falei, não, posso fazer melhor, cara, posso te arrumar um emprego. O que você acha? Você pode comprar o celular. Tiozão esse, hein? Mas você sabe que essa parte, né, chega a ser até um pouco incomum, né? Porque normalmente nas famílias as pessoas não têm o mesmo perfil, não gostam das mesmas coisas, né? Não que vocês sejam parecidos, não, vocês não são parecidos. Mas, pelo menos essa veia empreendedora, essa questão de pegar projeto e tentar ir até o final, de não largar o osso enquanto não roer ele, é uma coisa que vocês têm muito em comum, né? Mas isso eu acho que é de família, viu, cara? Você pega a minha mãe, por exemplo, né? Nossa mãe, poxa, a velha é guerreira, cara. A velha, assim, 66 anos, ela dá de 10-0 e muito gente aí de 20. E fora a preocupação cansada, dela, e a né? preocupação, ela dela. veste a camisa mesmo. Igual aqui na Love mesmo, né? Ela é sócia nossa lá do Nacho, aqui ela é funcionária da Love Burger, né? Mas assim, o jeito que ela veste a camisa aqui dentro, né? E do jeito que ela trabalha, então acho que essa coisa vem dela, da gente, né? Porque a gente gosta de trabalhar. Eu lembro quando... Só um pedacinho, né, que eu acho que é bacana isso, porque a gente traz referências, né, quando a gente começa a se tornar uma pessoa que cuida ali das coisas e valorizar o que está na tua mão, né? Eu lembro quando eu era pequena, né, que a mãe trabalhava e a gente não vem de família rica, né? Tudo que a gente vem conquistando hoje é ralando pra caramba, trabalhando pra caramba. Minha mãe também nunca teve uma estrutura também. Então o que ela fez é o que ela, na época, o que ela conseguia fazer de melhor. Então eu lembro que ela, às vezes eu ia com ela pequena, né, no trabalho, e ela cuidava lá da criança, ela falava pra mim, tá vendo? Aquele jeito dela, né? Tá vendo? As pessoas fazem as coisas de qualquer jeito. Se for pra você fazer de qualquer jeito, nem faz. Não faz. Meu lema pra churrasco é esse. Né? Então, assim, são essas coisas que você vai memorizando, que quando foi essa oportunidade que caiu no colo, você, eu me dediquei tanto pra trabalhar pros outros, né, quando eu era CLT, e agora... eu vou arregaçar as mangas. Porque quando surgiu a oportunidade de comprar um restaurante, quem comprou financeiramente foi o Fer e minha mãe. E eu não tinha financeiramente para investir. Então, quando foi conversado, eu falei assim, gente, eu vou investir com o meu tempo de trabalho. Que também é dinheiro. Fazer o negócio dar certo. Que também é dinheiro. Porque eu não sabia nada, Emerson. Nada, assim, da comida mexicana, né? Então, tudo foi um aprendizado. Fui buscar referência, fui estudar o que era comida mexicana, comprei livros. Aí era que o Fernando vinha e falava, ai, que orgulho, né? Pô, que legal. E prova, né? Porque foi assim que eu comecei a Love Burger. Exato. Né? Comprando livros, aprendendo, vendo receita, e você fez o mesmo caminho. Exato. Por quê? Porque eu sempre tive ele como minha referência. Eu vi também da onde ele saiu, a virada de chave que ele teve, quando ele começou a empreender também. Então, assim, pra mim, cara, os melhores empreendedores não são aqueles que são dinheiro, financeiramente rico e pá. São as pessoas que passaram por um processo ali de deserto e pegaram a oportunidade e fizeram acontecer. Tanto você, tanto... Mas você passou pelo deserto? Irmão. Porra! Deserto... Tá chegando agora no oásis ali. Sem brincadeira, eu quase fiquei igual ao meu irmão, careca. Quase. É doideira. Principalmente nessa fase da pandemia, né, Fer?
essa fase da pandemia, porque era pressão, porque a gente não podia trabalhar, a gente tinha que vender, iFood fazendo milagre na nossa vida, né? Ali que foi que a gente trabalhou com o que tinha. Então, mas as contas não pararam, né? As contas não pararam, o aluguel não parou, tivemos que tirar funcionário na época de lá também, ficou só eu e o Pedro. Então, na época, o restaurante funcionava das 11 às 10 da noite. Porque a gente ficamos ainda uns 2 anos, né? Tentando manter o almoço no Nacho. Sim. Porque tanto a Love Burger, eu queria trazer o perfil de empreendedorismo da Love Burger para o Nacho. Porque aqui a gente já tinha esse atendimento humanizado, mais a questão da noite, né? A questão de trazer a experiência mais prolongada para o cliente dentro do restaurante, familiar. E isso não tinha no Mais Que Burrito. Sim. Mais Que Burrito era uma empresa focada no fast food mexicano. E desde então eu sempre falei pro Fer, cara, eu quero transformar isso aqui no restaurante do mesmo perfil da Love Burger. Porque eu não quero o cliente passando rápido dentro do meu restaurante. Quero que ele venha, que ele tenha experiência, que ele possa vir reunir com os amigos e passar o trabalho que a gente sempre fez, que eu aprendi o trabalho como feira aqui, entendeu? Então isso eu dei bastante prioridade para isso. E tá chegando, e chegou o momento, né? De um tempo pra cá, foi doído. Só que eu falo, na época da pandemia, a gente teve o lado bom e o lado ruim, né? O lado de você largar a mão, de você desistir, ou você se sacrificar para ver o negócio se reerguer. E eu acho que eu fiz isso, consegui fazer isso dentro da pandemia. Não só eu aqui, mas o Fer aqui também, mas lá no Nacho, né? Porque aqui, queira ou não queira, o Fer tem uma equipe. Ali no Nacho não, era só eu e o Pedro para produzir, para limpar o restaurante, eu na compra, brigando ali com os fornecedores, né? Não tinha nem tempo para ficar em casa direito, era o dia todo no restaurante e eu não me arrependo de nada. Então, e foi o Instagram também, na época que tinha agência que cuidava. Sim. Aí o primeiro corte que foi feito foi... Era o Andrezão. André, desculpa, eu roubei sua cena depois do Instagram, né? E aí queremos você aqui. É verdade, Fábula tem que vir aqui falar. Foi uma necessidade, mas é aquilo que eu falo, tiramos e agora? Vamos gerar conteúdo como? Eu não tinha experiência nenhuma em gerar conteúdo no Instagram. E aí o meu irmão, de novo, agora você vai ter que se virar. Tipo, né? Não é empreendedora? Vai ter que se virar, você vai ter que botar a sua cara na Nacho, né? Você levou a sério? Morri, puta, levei muito a sério. Adorei essa ideia. E eu morria de vergonha, gente, de fazer um story, morria de vergonha de estar em frente de câmera, né? Eu não achava que as pessoas me viam como uma ridícula ali falando as coisas. E não, até você entender que você tem um produto, que as pessoas buscam por aquele produto, que você tá levando informação, que as pessoas querem descobrir o que você vende, ainda mais quando você mexe com comida, né? É. E aí foi indo, até então a página tinha 4 mil seguidores quando a gente pegou. Quando a gente assumiu, tinha acho que 4 mil seguidores. 4 ou 5, uma coisa assim. É. Acho que lembro que tinha um pouco mais do que a Love, se eu não me engano. Acho que 5 ou 6 mil. Era por aí. E hoje está com quase 16 mil, né? Isso, e tem muitas empresas que optam, né, a comprar os seguidores. Tudo orgânico, né? Tudo orgânico. A gente nunca mexeu com isso, nunca se preocupou em comprar. Porque quando eu comecei a pegar gosto em mostrar os bastidores do El Nacho e como que era a vida ali da Juliana, né? Porque a Juliana não é só a empreendedora, a Juliana é mãe também, gente. Sou mãe. Só 3, né? Só 3. Vó também agora, né? E, claro, meus filhos já são grandes, o meu mais velho, que é o filho que tá comigo, né, o Nacho, já me ajuda muito, né? Mas tem o do meio, tem a Nicole. A Nicolinha também, eu falo que ela vai já ser... aparece os 3, aparece. Ela vai ser a dona de tudo isso aqui. Eu também acho. Ela tem 8 anos. A Nicole já me ajuda, viu, gente? Ela tem 8 anos. Fala, ó, Di, já coloca, ela já chega aqui, ela já coloca a touquinha e ela fica a postos para qualquer pedido. Então, ó, tio, leva isso aqui lá pro tio, ela corre lá na... Aí à noite ela chega pra mim, tio, posso pedir uma batata? Tipo, ela já sabe que ela vai ser paga. Que jeito fala não, né? Então não é fácil, né? Porque eles ficam comigo, então onde eu tô eles estão, e a Nicole 24 horas dentro do restaurante,
nessa época, porque tava sem aula na pandemia, e aí eu tinha que dar conta ali do restaurante, ao mesmo tempo eu tava na mesa fazendo o dever com ela que tinha que entregar. Cara, foi assim, mas foi um crescimento enorme. Você olhar pra trás e fala, pô, que bom que eu passei isso. Porque tem muitas pessoas que chegam ali naquele momento, é tanta pressão. Eu lembro uma vez, então, eu até falar com o Pedro, que tava difícil, o Fernando, cara, o dinheiro tá acabando no caixa, a gente precisa fazer algo, pensar em alguma coisa, pense em alguma coisa, porque tem que fazer, senão vai morrer o negócio. E pra mim sempre foi uma puta de uma honra ter essa responsabilidade do El Nacho e saber que o meu irmão confiou a me entregar uma empresa para tocar, mesmo não sendo profissional. A gente vai se profissionalizando conforme você vai ali aprendendo as coisas, né? Minha mãe também. Eu falei, cara, como que eu vou deixar o negócio da família falir? Não vou deixar. Eu tenho que achar algo, tirar força de lá de Marte, um gênio da lâmpada vir para poder fazer o negócio acontecer. Foi quando a gente colocou o menu mexicano, que aí deu aquela... Foi um diferencial, porque o El Nacho, quando mudou o nome, passou por todo esse processo e tudo mais, o pessoal, nossa, tomamos porrada, lembra? Com a mudança de cliente. Total. Que até mudou o perfil, né? Até a perfil clientela do deles era diferente do que a gente tinha aqui. Diferente o cliente que vai pelo preço, diferente o cliente que ele vai pela qualidade, pela experiência que você vai proporcionar para ele ali. Então tomamos porrada. E era reclamação atrás de reclamação quando a gente tava padronizando, né? Sim. Porque eram burritos assim, não tinha tamanho, era um negócio gigante. Que você sabe que a pessoa não ia consumir tudo aquilo e ia ter o desperdício. E pelo valor que era, você não tava podendo repassar, então a gente tava perdendo muito. Sim. Para um exemplo, né? Para quem trabalha com comida, antes o restaurante ele ficava meio que só na mão dos funcionários, né? A pessoa, o antigo dono, né? A gente tinha outros negócios, ele estava sempre na correria, ele não estava focado no negócio, né? É um cara espetacular, né? É o Lucas, falo dele aqui, o cara, ele foi dono de franquia, de outras empresas e tal, então o negócio era um teste para ele. Mas é um cara puta profissional. Só que na época, né, ele deixou mais ou menos na mão do funcionário. Então, mais ou menos pra vocês entenderem o que acontecia, os funcionários, eles falavam assim, você ligava aqui e falava, eu quero um burrito. Aí a burrito tinha carne, tinha alface, tinha queijo. Então, aí a pessoa falava assim, eu quero que você troque o alface por mais carne. Aí o funcionário falou, tá bom. E aí era isso que acontecia. E o funcionário tirava a alface e colocava 2 vezes carne. Né? Então, assim, nunca que uma empresa, e não se cobrava mais por isso, porque a pessoa trocava um alface e uma carne, né? Então, você que está em casa, quanto que custa uma alface, quanto custa uma carne? Né? Totalmente então, quando a gente profissionalizou essa parte, a gente tomou muita porrada de cliente, porque o cliente estava acostumado, né? Então, a gente teve que doutrinar, nós perdemos clientes, mas eu tenho certeza que nós reconquistamos esse cliente. Sim, com certeza. Porque, né, a gente passou por um processo que, eu lembro que eu falava com a Ju, a gente, né, o Emerson também, o Emerson inclusive é mentor da Ju, né? A gente vai chegar essa parte. Ele foi um guerreiro, gente. Tá vendo isso aqui, gente? Quando eu cheguei pra ele, eu tomava assim, uma por dia até ser mentor dela. Hoje são 18 por dia. E eram uns quebra-pau com a minha irmã e o meu não pode. Eu cheguei pro Emerson e falei, Emerson, cara, eu preciso que você faça esse trabalho de mentoria, porque não dá para misturar família com negócio. É mais complicado. Por mais que hoje já esteja num ponto muito equilibrado, né? O começo foi muito conturbado. Mas assim, e aí a gente teve todo esse retrabalho. E eu chegava no produto, a Ju fazia tal, a gente provava. Porque a Juliana não tinha a mínima noção de comida mexicana, e eu muito menos. E caiu, e a gente não quis, né? Tipo, a gente poderia ter trocado de comida mexicana pra pizza, pra qualquer outra coisa. Vocês pegaram o ponto, podia ter trocado falar, pra vamos ver o que a gente tem de equipamento aqui, vamos manter a cozinha mexicana e vamos aprender a fazer. Exato. E foi um teste, eu comia aquele negócio e falava, achava ruim pra caramba. Também. Eu lembro que eu falava pra você, eu falei, Ju, cara, eu não consigo fazer isso aqui pra mim, eu não consigo gostar, não tá legal. Aí vai, teste, aí ela fez aí teve uma hora que ela fez uma carne lá, que eu falei, puta, que delícia! Que é isso, cara? E aí foi o lance de colocar a chapa manteiga no né? Mas você sabe que assim, o meu irmão sempre, né, ele sempre fazia as receitas, melhorava a receita de carne, fazia teste, isso aqui não ficou legal. Até que chegou no ponto que falou, não, isso aqui, vamos manter isso aqui.
Tanto com a carne de porco, tanto com a carne bovina. Hambúrguer é a mesma coisa. Esse aqui comeu 300 mil hambúrguer. Na época que Na época ele era o Traquinas. Veja a foto do antes e depois. Esse Podia mandar o Gui colocar aqui, né? Vou mandar uma foto do antes e depois pra vocês verem. Comendo o Love Burger, comendo depois. É o Nacho. Pra vocês verem também que a comida mexicana é mais saudável, não engorda. Mentira, hein? O hambúrguer também não. Não, mas eu comia bem mesmo. Não, ó louco. Nossa, ponto mugindo, gente. Eu lembro ainda que eu estava ainda na chapa, eu preparava os lanches do Emerson. Os lanches, né? Os lanches, eu não comia um. Hoje ele come um, beleza, mas antes era 4. O hambúrguer mugindo. Um lanche não, petisco. Ele não, era assim, né? Ele normalmente ele falava assim, não, pode fazer 2 aí e tal, fazia 2, terceiro. Quer mais um, velho? Não, depois tem que chegar em casa, tem que jantar. Não, era verdade. E eu tô falando sério. Era verdade, porque lanche pra mim não é comida. Aí, não gosto de lanche. Então como lanche é comida, vai. Hoje mudou totalmente. Não, agora é um ou outro. Mas enfim, voltando para os testes, né? A gente sempre fazia esses testes. E aí a Ju chegou na carne e chegou no burrito, que eu comia o burrito, eu não conseguia gostar do burrito. Até que ela falou, chegou num ponto que ela falou, aí colocou na chapa, né? Colocou na fritura. Então, mas aí que é legal. Toda vez, meu empreendedor, meu caro empreendedor, que você meu amigo empreendedor. Meu amigo empreendedor, quando tem aquela bomba dentro do restaurante que tá rodando e cliente, aí do nada estoura uma tomada sua e você tá ali, que na época era a seladora que a gente usava. É verdade. E aí iFood saindo, porque o restaurante sempre foi mais direcionado pra iFood, né? E não podia parar iFood. Como que eu ia ligar para cada cliente, usa a gestão do iFood, né? A logística deles e tal. E eu olhei pra cara do Pedro, o Pedro olhou pra mim, e aí, mãe? E agora? Eu falei, agora lascou, né? O que eu vou fazer? E a gente usava o forno. Então a gente fazia o burrito, enrolava no papel alumínio e colocava no forno ali pra ele aquecer. Não selava, não dava crocância na massa. Aí eu falei, lascou. E tinha uma seladora que era só pra aquecer, dar aquela leve aquecida na massa pra poder fazer, enrolar e ir pro forno. Arranquei o restaurante rodando, 500 motoboy na porta, porque aquele dia foi um dia típico. Não, acontece quando é pra acontecer, né? Acontece só dia bom. Deus olha e fala assim, né? Vamos ver se tá preparado. Hora de progredir. Agora. Você não pediu pra ser mais forte? O Pedro lá doido, com 500 comandos, eu arranquei aquele forno de lá, não sei da onde que eu tirei força, né? Porque na época eu só tava pesando 100 quilos, né? Agora põe tela. Agora tem que colocar o antes e depois da Juliana. Tem o antes e depois da Juliana. Tá parecendo um Java. Da Guerra das Estrelas. Assim mesmo, pra todo mundo ver. Puta merda, né? Não foi só eu não, hein? Aí, hoje sou eu que tô parecendo. Hoje é ela. Foi o antes depois dele também agora. Para de comer pizza. A foto dele de chefe que tá no cardápio, ele tá fininho. Agora tá o Chavas aí, ó. Cara de Java. E aí eu arranquei aquele forno de cima da bancada, migamos a seladora, enrolamos, falei, Pedro, vamos selar. Primeiro burrito que foi, a chapa era pesada, ela destroçou o burrito. E eu, meu Deus, falei, Pedro, vamos procurar alguma coisa. Aí o Pedro também, que é um cara que sempre tá evoluindo nas ideias, fez uma bola de papel alumínio. Gente, olha isso. Uma bola de papel alumínio na hora ali, pra poder a chapa não descer e não amassar o burrito e ele selar, e a gente conseguir selar. Aí depois o Fernando veio, vendo toda aquela bagunça e a bolinha tava menor. O que aconteceu? Eu teve que adaptar tudo. Aí ele ajudou a construir a bola, pegamos os papéis, a gente tinha umas embalagens de alumínio, e na época a gente fazia uns pratos que exigia, e aí foi. Mas a entrada da chapa mudou totalmente, né? Na hora que colocou na chapa, aí que deu o gosto realmente. O toque final, né? O toque final que precisava. E aí depois veio a manteiga, a pincelada da manteiga. E a gente usou essa seladora por um bom tempo, gente. Por quê? Porque o Nacho não estava no momento ali, não tinha como comprar uma chapa de foi 2,5, né? O investimento da chapa, né? Não tinha como. Então é aquele lance. Fazer acontecer com o que tem. Fazer o melhor que pode. Né? Achar solução com coisas que você tem ali na tua mão, na hora,
para você mudar, melhorar e depois você conseguir vir e ter a paciência para voltar, né? Porque e era terrível, porque às vezes tinha demanda no restaurante, aí o que começou a acontecer? Os clientes começaram a provar aquele burrito selado, já deu... Nossa, mas isso aqui tá sensacional! E aí, o que aconteceu? Não dava dando mais espaço da chapa. Porque aí já não tava. Não a chapa, né? A seladora, porque cabia ali 5, 6 burritos, 4, acho que no máximo, né? 4, 5 burritos. A gente não tinha o rodízio, ele nem imaginava ter lançado o rodízio nessa época. E aí foi a hora que eu falei pro Fer, cara, tá atrasando o pedido, eu preciso do investimento, né? Respirou um tempo, a gente trabalhou um bom tempo com aquela seladora. Até dar uma... Ainda temos, né? Temos, ela tá lá. Mas se der qualquer se der um pau, se acabar o gás, a gente liga na energia. Se chegar mais gostoso que o comum é a seladora. Mas assim, na maioria das vezes na gastronomia, novas receitas surgiram do erro, né? Exato. Ou do erro, ou da situação, da circunstância que fez você ter que adaptar um processo, modificar algum ingrediente e daí... O brownie é isso, né? O brownie é um bolo acidental, né? Na verdade, você tira ele antes dele terminar de assar. E eu não posso falar, eu não posso deixar de mencionar que também todos os meus clientes do Nacho, que acabaram virando meus amigos, pessoas que já tiveram a oportunidade de estar no México, que me deram a oportunidade de vir provar a comida que a gente faz aqui no Nacho, que pessoas que me ajudaram com feedback, que isso foi, assim, sensacional e foi muito bom. Porque, Ju, testa aqui um pouquinho com esse tempero aqui. Aí, na hora que eu ia refazer a receita, eu ia lá e testava. E cada vez ficando mais gostoso, cada vez ficando melhor, né? Tanto com os ingredientes. Hoje eu sou fãzaço, eu adoro. Eu não gostava de burrito. Eu falo, o pessoal fala, eu não gostava de burrito. E uma coisa assim, difícil é você vender o que você não compra, né? Então eu batia isso no martelo sempre na marreta ali com a Juliana. Puta, não tá gostoso. Porque uma coisa você tem que comer, você tem que sentir prazer. A hora que você sente prazer, você aí você vende. E hoje eu como burrito, esses dias mesmo, né? Eu levei pra jantar. Falei, cara, esse chile aqui tá maravilhoso, burrito de chile. O chile é muito bom. Nossa, o chile, o Emerson chega lá, ele come quase 5 litros, né? Toda sexta-feira que é mentoria tem que preparar. Gente, eu sou obrigado a falar que eu faço mentoria troca de comida. E não é mentira. Eu faço assim, chupe. Não, gente, sendo bem sincero, porque quando o Luiz chegou pra mim, era uma fase meio trash da Ju, né? Tem esse detalhe, gente. Porque tem muita coisa acontecendo, âmbito pessoal, a cabeça, profissional. Às vezes o empresário se pega voltado ali num momento muito difícil, né? Sim. E realmente, naquela época, quando o Luiz chamou, falou assim, viu, tá dando muita briga, muito desentendimento. Mas eu entendo o porquê que estava dando a briga. Porque o Fernando estava desesperado porque eu estava saindo da linha de foco. Porque eu estava com um problema pessoal, né? Não estava sabendo separar, que isso é importante, viu, gente? Quando o que eu aprendi com o meu mentor, CPF doente, CNPJ doente. CPF bem, CNPJ prospera. E isso é uma grande verdade. Então, é até uma dica para você, às vezes você está com algum problema pessoal também, tá com a sua empresa aí, não tá sabendo olhar para os lados que você tá errando. Esse cara aqui, através da atitude do meu irmão, porque a vontade dele era me socar, mas ele não podia. Então ele passou a bomba pro Emerson. Eu fui beber. Aí eu fui beber com ela. Ele virou um alcoólatra. Hoje, por causa dessa cliente. O que eles me pagam, eu dedico ao Alcoólicos Anônimos. Só não sou anônimo. Eu parei de beber, o Emerson agora... Comecei. Né? Começou. Então é muito importante, gente. Você que tem a empresa, o Emerson agora tá aí atolado, vamos atolar ele mais um pouco, porque foi a chave ali para eu ver tudo que eu tava praticamente enfiando o ralo. Acho que o mentor, tudo, né? Você já falou isso daí, assim... o Emerson, apesar de não ser meu mentor profissional, assim, assumido, oficial, mas ele é meu mentor também. Quantas vezes a gente, né, tomando cerveja e a gente bate papo e direciona, então a gente aprende muito, né? Então, assim, o mentor na vida da pessoa profissional, ele é muito importante, né? Porque todo grande empresário tem um mentor por trás, né?
Então, logicamente, você vai pegar os caras lá de cima, os caras têm mentor. Quem que foi seu mentor? Alguém... Às vezes é o próprio empresário, né? Às vezes é um grupo de amigos de empresários que o cara olha pra ele e fala, pô, vamos tomar um café, vamos tomar uma cerveja. E ali naquela bate-papo acaba sendo uma mentoria, né? Então, pra mim assim, eu tenho de falar da Ju, que ela mudou muito depois das mentorias. Mudou muito, assim... O mindset, como diz os coaches hoje, né? Mudou a mentalidade assim, porque antes ela tinha uma mentalidade CLT. Sim. Hoje não. Hoje não precisa mais falar o que você tem que fazer, você sabe o que você tem que fazer. Hoje você tá mais sossegado, né? Hoje eu tô mais tranquilo. Então, hoje ainda só pega no pé dela financeiro. Financeiro. Mas agora como ela já tá subindo, aí hoje ela já me pede, Fer, preciso de tal chapa. Beleza, já tá aqui. Toma! Preciso de tal investimento. Beleza, toma. Tá? Sim, tá, sim, é isso. Gente, mas o que acontece é que a gente tem que simplificar as coisas, né? O caminho do Elnage estava fácil ali, não estava difícil. Precisava de processo, precisava de uma mudança de cultura ali, de como conduzir o negócio, precisava muito do treinamento da Ju mesmo, sim, porque a Ju, né, ela sabia da operação, mas aí tem a parte administrativa, a parte de compras, né? Ficou pesado na época, né? Esse lance de eu ali agarrar o Nath, abraçar o Nath para que ele também não se afundasse, porque a gente não tinha condições de contratar funcionário. Eu estava trabalhando por 2, 3 pessoas ali dentro. Então me sobrecarregou e tirou eu totalmente dessa visão da gestão. Né? De se preocupar com a parte também, detalhes, né? Mesmo eu não cuidando da parte financeira, meu irmão que cuida, graças a Deus que eu nunca quis mexer com parte financeira, não, nem eu, nunca deixei para ele, nem eu, porque em termos de controle mesmo, né? Ele sempre muito mais controlado que eu, né? Em gastar o que não pode, o que precisa, qual que é a necessidade, porque não é você sair comprando, vai precisar disso aqui agora, o que você tem aí não dá para segurar até a gente querer. Hoje eu penso assim, né? Mas, e desse lance de você estar ali e se preocupando com isso. Eu estava produzindo, a minha preocupação era a comida ali. Então depois que eu comecei a fazer as mentorias, e eu falo que a mentoria do Emerson, gente, não foi só no profissional. Ele me tratou também da parte pessoal, né, de você engolir ali, né, de aceitar certas coisas que acontecem na nossa vida e entender que a nossa empresa e o seu CPF, ali, a sua vida pessoal não tem nada a ver. Os clientes estão esperando por você, né? Os clientes estão ali querendo ver o que você vai trazer de novo, o que é que você vai melhorar. E aí foi... Nossa, você lembra que eu queria matar ela? Porque a loja abre 6h30. Gente. Não era 11 horas. Era 6h40. Não, você quer ver me irritada, cara. É 6h31 a loja abrir. É 6h30, 6h30. Hoje você entende isso. Não, a gente chega até mais cedo hoje. Mas você lembra quanto que eu briguei? Porque assim, gente, quando a gente, logicamente aqui é um podcast pra gente falar de empresas, né, pra você que tá querendo mas estamos contando. Mas assim... Mas isso acontece também com vocês, né? E assim, é uma coisa que eu sempre levei como... Quando você abre uma empresa, seja ela qual for, em qual ramo for, ou seja mentoria, o cara quer dar uma mentoria, você marcou um horário, cumpra o horário. Isso eu aprendi com um amigo meu italiano, acho que eu falei do Igor, né? Que uma vez eu pisei com ele na bola, isso eu tô falando há 15 anos atrás, pisei na bola, ele marcou comigo 7h30, eu cheguei, era quase 8 horas e tal, e ele tava muito bravo comigo. E aí ele falou assim, pô Luiz, marcamos 7 horas, 7h30, são quase 8 horas. Eu falei, não, desculpa que eu trazer, o problema é seu. O seu tempo é tão importante quanto o meu. Exato. E eu tô aqui desde as 7h25 esperando. Ali que me deu um start, eu falei, é verdade, cara, por que eu acho que o meu tempo é mais importante da pessoa? Sim. Então, quando a gente tem um compromisso com uma empresa, se a gente está lá escrito na nossa página, na porta ou em qualquer lugar, que abre 6h30, tem que abrir 6h29 e 30 segundos. 6h30, a pessoa já está esperando. E hoje a gente vê, às vezes 6h30, se ela abrir, já tem gente 6h25 ali. Nossa, esperando. Né? Isso é o maior prazer pra com gente. Certeza. É 6h25, então você imagina como você já desencanta um cliente
que tá esperando abrir 6h30 e você vai abrir 6h40, por exemplo. Que seja 10 minutos. Não, e mexendo no negócio que é a fome, né? A pessoa tá com fome. Então, assim, no ramo de gastronomia, ou seja, qualquer um, é a mesma coisa, né, que eu usava como exemplo a Ju. Imagina você, 6 horas da manhã, você vai numa academia que fala que abre às 5 horas da manhã, você só tem aquele período para treinar, você chega lá às 5 horas, a academia abre 5h20. Pô, você vai ficar feliz, ou seja, qualquer ramo, né? Então, acho que essa parte do seu pensamento, você conseguiu mudar e muito rápido. Não demorou para mudar. E eu acho que a percepção maior que a Ju entendeu com a mentoria foi a palavra compromisso, né? Sim. Primeiro, o compromisso com ela. E gostar, né, do que ela está fazendo, porque agora é nítido. Mas eu acho que a Ju já gostava da cozinha, já gostava do restaurante, já gostava de aparecer, de falar. Então tudo isso que a Ju faz hoje... Tá me chamando de Maria Aparecida? Quase. Mas muito do que a Ju faz hoje já é a essência dela, como vendedora, tudo, né? Então essa questão de falar e de vender, de ser divertida, já é uma coisa da Juliana, né? Poderia ser em qualquer ramo, né? Qualquer ramo. O que faltava ali era só um senso de compromisso mesmo. Compromisso com ela, de entender que a vida dela segue, né? E a vida da gente sempre independente de qualquer problema. A vida sempre vai seguir. Compromisso de, para sair dessa, se tá difícil, é responsabilidade minha sair. Exato. Né? Então, um dos trabalhos da mentoria foi parar de vitimizar. Culpar os outros. Não culpa os outros, assim... Olhar no espelho e falar, estou nesse porque é minha escolha. Tem parte minha aí, que foi a minha escolha, eu não posso, né... o que o outro escolheu fazer, o que uma outra pessoa resolveu falar com a gente não é da gente. Mas como eu vou reagir é meu, né? E aí largar essa questão do vitimismo e colocar o negócio para rodar. Potencial tem, né? O restaurante tinha potencial, a Ju tinha potencial, tava tudo conspirando e só faltava ali o compromisso, e sorte que a Ju pegou rápido, né? Exato, e nesse meio tempo o que acontece? Pessoas que não buscam olhar isso se perdem a oportunidade de fazer o negócio vingar, perde a oportunidade de ver o seu negócio prosperar, de ver acontecer, porque não é fácil, gente. Aqui eu duvido que não tenha um que passou aqui que falou que foi... Não, flor lindo. Ai, foi lindo, gente. Imagina, foi um ramo, foi uma... Não subi a escada, fui elevada pela nuvem. Cheguei lá, né? Já não existe. Lá o helicóptero já me deixou lá no Monte Everest, lá no topo, né? Mas isso faz... você. E a partir do momento que eu comecei a fazer as mentorias, eu comecei a olhar o Nath mais como uma empresa, se preocupar mais com a rotatividade de cardápio, trazer mais experiência para o cliente. Toda semana uma coisa o principal, nova. Começar a ter vínculo com pessoas do mesmo ramo que eu. Começar a... Gente boa, né? É maravilhoso, né? Só conviver com gente boa, gente com o mesmo propósito. Isso. E aí seguir, né? Até mesmo de você ali estar na internet, a gente usa muito a internet. Você tem que estar ligado nos restaurantes, né? Buscar receita nova e tal. Foi a Caipileta que veio aí agora também, que tá fazendo um sucesso, todo mundo tá adorando, né? Nossa, são tá as uma caipirinhas. delícia. Você tomou? Cara, ele tomou as duas. Eu fico com vergonha desse tipo de pergunta. Nossa, tá uma delícia. É uma caipirinha que eu trouxe. Os lanches que tem alface lá eu não comi não. Caipirinha que eu trouxe pro Nath com uma paleta frutada mexicana dentro do copo. Muito bom. Então é você começar a focar e buscar coisas que você quer que o seu cliente tenha a experiência, né, dentro ali do seu restaurante. A gente fala que o ramo gastronômico, ele não é um ramo para você matar a fome somente, né? É uma experiência. Ele é uma experiência. Logicamente existem setores, restaurantes que você vai só para matar a fome ali mesmo. Você vai lá, você mesmo pega, né? O custo é diferenciado, você vai lá, o quanto mais barato tem a marmitinha ali, você monta e tal, e tá tudo ok, é para matar a fome. Mas os restaurantes, normalmente, eles têm uma coisa agregada que é a experiência, o que você quer sentar, você quer um ambiente bonito, você quer tirar uma foto do prato, você quer compartilhar, você quer ser bem atendido. Então, todo restaurante ele tem essa parte do atendimento, né, do serviço agregado. Por isso que a pessoa paga, às vezes, um prato em restaurantes famosos aí, 300, 400 reais, só para tirar uma foto, às vezes, né? Mas assim, o que a pessoa quer é uma memória. É uma né? memória daquela experiência. E a gente vai aprender, quando a gente aprendeu lá atrás, né, quando a gente é da área acadêmica, são as necessidades, a hierarquia de necessidades, né? Então quando você peça a uma pessoa que está ali só para comer a marmitinha, é uma necessidade fisiológica, preciso comer, preciso me alimentar, preciso estar bem.
Só que dentro do restaurante não é só isso, né? Então você tem a necessidade social, Sim. então tem que ser um ambiente bacana para você conviver com pessoas, tem uma questão de status, então quando eu tô tirando aquele prato, eu quero mostrar que eu tô comendo bem, que de repente eu consegui chegar ali, sabe? Então tudo compõe o ambiente, né? E, gente, isso aí é evolução, é crescimento. E o que eu acho mais legal aí da história da Juliana é a capacidade de aproveitar oportunidades. Então, por exemplo, quebrou o meu forno. Pô, vamos descobrir novas coisas, vamos resolver. Opa, isso aqui ficou bom. Pega a oportunidade. Teve que cortar a agência por causa da pandemia, por causa de custo. Então eu mesmo vou ter que fazer. Aí você descobre blogueirinha, né? Então hoje é a Juliana do... Juliana do Elnatio. Do Elnatio, lugar, né? que vira na internet. Mas fruto do quê? De trabalho. Não, mas não assim, Ai, de uma gente, necessidade. E tá tão assim que eu saio na rua, as pessoas estão me conhecendo, né? Eu falei pro meu irmão esses dias, eu falei, nossa, eu não me senti uma famosa. Então. E outra, tem bastante gente que fala assim, ai, você não quer a camiseta do Nacho? Pra tudo a camiseta. Não vou tirar a camiseta do El Nacho. Eu ando com a camiseta da minha empresa no mercado, que as pessoas falam, nossa, você não é proprietário do El Nacho, eu sigo lá no Instagram. Comunicação. Né? Lógico. E até então, aonde vai, não, já sigo, já conheço, pô, gostoso. Se não conhece, a pessoa já pega o celular, já começa a seguir. Por conta da resistência. A gente é o nosso próprio... mas só que assim, né? talvez se lá atrás as contas estivessem em dia e a agência estivesse cuidando e tivesse um caixa sobrando, não seria talvez você não tivesse sentido a necessidade de fazer vídeo, de propor outras coisas. É a Deus zona é de perfeito, conforto. cara. Deus é perfeito. Ele vai colocando... É que a gente comentou, acho que numa desses episódios aí que eu comentei. Parece que às vezes você reclama de um perrengue, mas parece que aquele perrengue, depois na hora que você olha pra trás, você fala, cara, se não fosse esse perrengue que eu passei, eu não teria evoluído para esse momento. Exato. Sim, cara, e às vezes a gente ora, olha, oh Deus, faz isso, me dá isso, cara. E aí ele te dá, só que a forma dele te dar é diferente do que, Emerson, me ajuda aí, o Emerson me ajudar a levantar. De repente ele te dá uma rasteira, né? Para que você aprenda a levantar sozinho. Se você pede força para Deus, ele vai te dar um desafio para você mostrar que tem força. Se você pede paz, ele vai te dar guerra para trazer a paz, né? Gente, e eu posso falar com toda certeza que é exatamente isso. Que foi quando deu aquele boom do menu mexicano e aí os clientes mesmo começaram a me pedir o rodízio. Você não faz rodízio aqui? Isso não é rodízio. Eu cheguei pro Fer e falei, foi rodízio. A gente não tem estrutura para fazer rodízio. Como achar um processo que se enquadre, que a gente possa vir a fazer um rodízio com a estrutura que a gente tem hoje? Gente, o rodízio demanda funcionário na cozinha. Entendeu? É uma rotatividade muito alta ali. E aí foi que a gente fez os testes, né? Das mesas, como que era o processo, qual que é o tempo que a gente ia de mandar de prato em prato, até que a gente lançou a sequência mexicana do El Nacho. Apanhando ainda até hoje, melhorando, né, sempre, mas foi aí que deu aquele boom. Quis fazer um rodízio diferenciado, porque o El Nacho, ele é conhecido em Jundiaí como o maior burrito de Jundiaí, então eu quis também trazer um rodízio diferenciado. Claro que o rodízio não dá para colocar o burrito de 450 gramas, a gente diminuiu para 150 gramas, mas taco, quesadilha, uma porção de nacho, né? Se você não segue aí na página, vai lá, dá uma espiadinha que tem vídeo lá colocando. E eu cheguei pro Fernando e falei assim, meu irmão não queria fechar um restaurante durante o dia, porque como a gente não tinha ainda uma rotatividade muito alta, que entrasse 400, 500 reais ali era algo que estava entrando de manhã. Só que eu ficava o dia todo presa no restaurante. Não conseguia respirar para poder olhar depois que as nossas mentorias começou e ter aquele tempo, né, para respirar, para olhar para as outras coisas e fazer. Então aí no final de 2022, né, que foi o ano passado, eu falei, Fer, vamos fazer. Deu certo, janeiro a gente vai fazer o horário da Love Burger, tá dando um ticket médio bom, eu acho que é isso aqui que a gente achou o ponto forte. E vamos trabalhar no mesmo horário. E ele com aquela cara dele, né, receoso. Ai, mas, né, ele sempre fala que eu sou a louca.
E o Fernando é o cara que anda com o pé no chão, né? Mas e se? Não, tem que dar, vai dar, né? E essa coragem, essa força para acontecer acaba fazendo a diferença, né? Sim. Ju, estamos chegando aí, ó, já 50 minutos, tá vendo? 5 minutos, vem aqui, Pedro Henrique. Corre, vem aqui. Ele tá nos bastidores aqui assistindo. Ele tá aqui. Nos bastidores. Esse é o momento nunca antes vivido na história do Cuidado com a câmera, tá? podcast. Esse é o momento que entra os intervalos comerciais, então venha para a Love Burger, venha comer um lanche. Pode né? vir. Vem pro podcast, gente, você também. Esse cara aqui, Pedro Vaccari, né? O cara é um galã de Ele tá cinema, com a lá. gente também. Um galão. Desde o início da Love, quando ele tinha 14 anos, também começou igual a Nicole subindo comanda pra cozinha. E como pra mim, que sou mãe, eu acredito que pro Fer também, que é tio, é muito gratificante ver ele vindo com essa força também, aprendendo desde lá de baixo. Tem hora que eu tenho vontade de dar na cara dele, mas tá tudo bem, né? E o rodízio hoje, eu acho que o Pedro, ele veio como o The Flash, cara. O cara arrebenta na chapa, tá ali com a gente ali, cuidando da comida dos clientes. Começou a fazer gastronomia agora, né? Pois é, tem que se especializar, né? Estudando a gastronomia, o cara, meu. Então não tem como eu estar aqui e falar do El Nacho, minha mãe também faz parte de tudo isso, tá em casa cuidando das crias, né, dos netinhos, e não tem como eu trazer o Pedro aqui, porque o Pedro também faz parte do crescimento e da evolução do El Nacho todo esse tempo aí. E aí, Pedrão, conta aí como que foi essa experiência toda. É exatamente o que vocês falaram aqui, né? Foi tudo muito turbulento. Meu tio ofereceu um restaurante pra minha mãe de bandeja, tipo, top. Se vira. Sabe fazer uma ficha técnica? Não. Sabe divulgar? Não, mas top. Vai aprender, aprendeu do jeito Se mais... vira, eu tô aqui por trás, tô aqui, ó. Tô aqui, ó, tô só observando, né? Aprendeu do jeito mais difícil, mas graças a Deus aprendeu. No começo fui eu, como a minha mãe falou, fui eu que fui primeiro pra gente, porque a gente não sabia. Mexicano, a nossa vida era hambúrguer. Não tinha nada de mexicano. Macarrão, nhoque. lasanha de berinjela. Nada. E foi como o meu tio falou. Ele mesmo não gostava de burrito porque a gente não conhecia a gastronomia, a gente não conhecia os temperos, como era preparado, como era feito. Então eu fui primeiro pro mais que burrito, né, que ainda não era o El Nacho. Então eles tinham um processo totalmente diferente que é o que a gente tem hoje. Era um padrão meio que franquia, né? Era um restaurante que a minha mãe falou que você não tinha a experiência, você ia para comer, era estilo Subway, assim, você montava os seus burritos, não existia o burrito com receita padrão, um combo de nachos, por exemplo, era burrito. E foi o que a minha mãe falou, quando a gente começou a padronizar, profissionalizar, a gente teve uma perda muito grande de clientes, porque eles estavam, né, mal acostumados, né, que assim, não é culpa deles, porque, por exemplo, você ia no restaurante, você montava lá uma massa de trigo, né, 12, colocava carne, queijo, guacamole, sour cream, pico de galo, feijão preto, frango, mas eu não como coentro, você pode colocar um pouco mais de frango, misturar duas carnes? Não, pode. Colocava lá, e ninguém pesava. E, mas isso você também veio aprendendo, né? Exatamente. Porque é parte do porcionamento. A gente pega no pé dele até Quando eu olho ele ali da bancada, eu falo, Pedro, essa quantidade de carne. Esses dias ele falou assim pra mim, gente, porque quando o filho começa a achar que tá querendo passar a mãe é complicado, né? Eu falei, ele tá agora bonitinho, com doma, chefe, que eu quero que ele se forme, e ele vai se formar, porque o Pedro, como a família Vaccari, não desiste fácil de nada. E ele falou assim pra mim, mãe, que a hora que eu subir pra cozinha, eu não quero saber de você lá. Eu falei, o dia que você estiver cozinhando melhor que eu, você não vai me ver lá. Enquanto isso, eu vou ser o seu tormento, igual o seu tio é o tormento na minha vida. Você quer que eu pegue outra Heineken? Gente, agora vai precisar. A partir desses relatos, você entende o que eu passo. Porque daí acontece. Não, mas gente, faz parte. O Pedro, o Emerson também fez umas mentorias com o Pedro, né? Porque é isso que eu falo, é cuidar da família, não misturar os problemas da família. Eu sempre falei isso pro meu irmão. Vamos ter um negócio junto? Vamos. Se um dia eu tiver que discutir com você por conta de dinheiro ou por algo da empresa, eu largo a sociedade. Família sempre em primeiro lugar. Então, graças a Deus que deu certo, graças a Deus que tá dando certo. E é um cuidar do outro, né? E não tem, né, gente? Não, mas agora eu quero abrir meu coração.
porque não foram só flores. Teve vezes que eu me senti pombo correio dessa família. Porque às vezes o Luiz, porque você tem que falar pra Ju isso. Ju, aí a Ju, mas você tem que falar pra ele isso aqui. Aí voltava. Então, assim, nessa vida de pombo, o mentor também é pombo correio, e às vezes a gente tem que. Gente, mas tudo por uma boa causa, porque o que eles fizeram, na verdade, é colocar uma terceira pessoa que é neutra. Né? Apesar de eu ser amigo do Vacari aí, primeiro, né, do que a Ju há muito tempo, mas eu conheci o Ju, a Ju tem um carinho muito grande pela família, e lógico que a gente não vai vestir nenhuma camisa, né? A gente vai vestir. Eu como mentor, tenho que vestir a camisa do CNPJ. E às vezes, quando você está com a família envolvida, você até esquece o CNPJ, né? Vira uma questão mais da disputa dos CPFs ali, algumas coisas antigas que já tem, do que propriamente o olhar para o CNPJ. Então foi só conduzir ali e chegar nesse caminho que está dando certo. Ju, parte final, junto com o Pedrão aí. Aquele recado, então as pessoas que estão passando uma dificuldade no CLT ali, estão pensando em abrir um negócio, estão pensando em investir, empreender, por que você aconselha? Por que é gratificante empreender? Em primeiro lugar, eu aconselho a você cuidar da sua saúde mental, né? Vá buscar pessoas que te agregam, vá buscar o conhecimento, vá buscar entender aonde que é que você está falhando dentro da tua empresa, se é algo pessoal. E se, claro, né, se você realmente está disposto a enfrentar toda essa parte da turbulência aí que todo empreendedor passa dentro da empresa, né? E é o amor, gente. É você ali estar onde você gosta de estar, de você ter a satisfação de você ver um cliente satisfeito com o que você faz. Tem os clientes que... Aquele ponto também, né, dos clientes que te dão um feedback crítico, construtivo, você absorver isso e colocar em prática. Então, esse conselho que eu deixo para vocês, em primeiro lugar, saúde mental, entender o que está acontecendo e amar o que você faz. Muito bem. Aí. Luiz, chegamos aí, 42º episódio. Obrigado, Pedro. Obrigado, Juliana. Obrigado, Pedrão. Luiz. E... o Pedrão, a gente tem que cortar ele um pouco, ele fala, mas a gente fala muito, né? Quase 2 horas de podcast. Não, mas, gente, é uma coisa verdade. Se a gente for sentar aqui pra colocar todos os pingos mas estamos fechando a parte 10 aqui. 12 horas. Filme pelo 13. A série Os Vacares. Harry Potter. Os Vacares. Mais uma ideia. A gente podia fazer uma série do Nacho, porque é mexicano, novela mexicana, né? Ele tá registrado que eu deixei a ideia aqui primeiro. Gente... E aí, com essa dica, fazendo um spoiler do Os Vacares, que a gente chega ao final de mais um episódio do podcast de Pouco em Pouco, um podcast voltado ao empreendedorismo, mas não pela ótica do glamour de tudo dar certo. Aqui a gente conta toda a história, a trajetória, a perrengue, que fez até o empresário acreditar até o momento que ele chega e fala, deu certo. E esse episódio deu certo e chegamos aí ao final. Ficamos com a próxima. Até mais. Vamos continuar fazendo a galera comer. É isso né? aí. Comer muito. Valeu. Eu esqueci de você. É sempre assim.